Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amado e queridos irmãos, irmã, você que está aqui pela primeira vez conosco, seja bem-vindo. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos um grupo de pesquisa. Não somos religião, não somos igreja, nem casa espírita. Mas nós pregamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de cadastrar aí, dar um like. Nós estamos fazendo o estudo Vida Além da Vida. Para isso, nós estudamos o livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já estamos gravando o segundo livro da coletânea, que é Os Mensageiros. Hoje nós vamos gravar o capítulo 44, que é Atendimento Fraterno. No capítulo 43, quando André Luiz, Vicente e Aniceto chegaram à oficina de luz, à casa da nossa irmã Isabel, eles estavam preparando a reunião. Os trabalhadores espirituais estavam organizando, porque, segundo André Luiz, tinha dezenas de espíritos para ser atendidos. Eles então organizavam, fazia vedação, preparava o ambiente. E no plano espiritual, alguns irmãos, uns com a vassoura varriam o salão, outro com o espanador e limpava as cadeiras, E a nossa irmã Isabel trocava a toalha, colocava uma toalha bem alvinha, bem bonita, Outra irmãzinha colocava água fluidificada para preparar a reunião. Foi quando então Aniceto começou a escalar os trabalhadores, porque já ia começar a reunião. Os irmãos encarnados, já reunidos, já se preparavam para fazer a oração da abertura. Aí então Aniceto chamou André Luiz e disse: André, esses 3 pessoas aqui vai ficar para você. Dá o passe magnético neles. André Luiz disse: eu? Aí Aniceto falou: por que não eu, você? Mas eu estou começando. André, você não vai passar nada seu para eles. Você apenas vai ser instrumento do plano espiritual. Se você, minha irmã, que aplica o passe magnético, lembra de uma coisa. Você sabe a transfusão de sangue, aquele transfusão de soro, aquela mangueirinha que vai enfincar no braço? Você é apenas aquela mangueirinha. Mas o fluido que vem dentro da mangueirinha vem de cima. Então não se preocupe. Se você quiser trabalhar para o Senhor Jesus na obra do bem, é somente se prontificar, se entregar, deixar que os amigos espirituais te conduzam. Não queira conduzir, não queira inventar as coisas. Fala o que você escuta, fala o que você vê. Se você não vê nada e não ouve nada, fique calado, fique em vibração de amor e de paz. Começando a reunião, André Luiz então percebeu que tinha uma senhora com problema na visão. Então ele aproximou dela e disse: senhora, irmã, confia em Deus. Aí ele começou a aplicar o passe magnético nela. E ela então começou a reclamar
Senhor, eu não sei o que acontece comigo. Me disseram que depois da morte as coisas melhorariam. Eu ia para o paraíso, que tudo ia modificar. Mas eu continuo nas trevas, eu continuo cego. Eu continuo cega. Eu não abri a minha voz. Por que isso acontece comigo? Tenha calma, minha irmã, disse André Luiz. Confia em Jesus. André Luiz percebeu que havia uma mancha branca, mancha escura, né? Como uma placa que estava tampando os olhos da nossa irmã. Então ele focalizou o pensamento e a mão aquela placa desapareceu. Quando desapareceu aquela placa, ela deu um grito: Senhor, meu Deus, eu estou enxergando. E caiu de joelho. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, você restabeleceu meu choque. Então André Luiz ficou emocionado e começou a então descer lágrimas dos olhos dele. André Luiz, o Aniceto, que estava trabalhando ao lado, veio, tocou no André Luiz e disse: André Luiz, tenha cuidado. A emoção pode atrapalhar a obra. Não se empolga. Lembra de uma coisa? Quem abriu os olhos dela foi Jesus, não foi você. Você é apenas instrumento. Aí André Luiz lembrou da irmã Narcisa. Porque ele pensou, percebe? Como médico, eu poderia dizer para ele, sim, qual é os problemas da glaucoma, né? Poderia dizer o mal, o que acontece, qual é o desenvolvimento. Mas dessa vez eu estava com outra linguagem, eu estava lembrando da nossa irmã Narcisa, que ela dizia: concentre e pense em Jesus, porque na terra você era médico da matéria. Aqui no nosso lar, nós somos médico espiritual. É o contrário. Então André Luiz levantou ela e disse: não, minha irmã, não é a mim que você tem que agradecer. Você deve agradecer a Jesus. Ele que abriu os seus olhos. Aí tinha um outro senhor com a face deformada, que ele desencarnou com câncer no rosto. André Luiz aproximou dele e disse: irmão, tenha calma, confia em Jesus. Então aplicou-lhe o passe nele. Ele estava gemendo de dor. André Luiz disse que ele parou de gemer e ele sentiu uma grande melhora, mas a enfermidade continuou. Aí André Luiz disse para ele: não se preocupa, fica aqui do lado, que logo vai vir os trabalhadores e vão levar você para um hospital para você fazer tratamento. Aí você vai ficar bom. André Luiz foi e aplicou o passe nos outros 4. Uns morreu de câncer, outros morreu de outras enfermidades, mas André Luiz percebeu que naqueles 4 não aconteceu nada. Aí Aniceto novamente interferiu e disse a ele: André, quando nós fazemos o tratamento espiritual, tem as pessoas que recebem na hora, outro melhora, outro precisa de um certo tratamento, outras pessoas não aceitam. É o que acontece no nosso meio. Quando o médico André Luiz lembra que a pessoa procurava ele, o doente procurava ele. Ele fazia a receita, passava o remédio. Aí a pessoa começava a tomar aquele remédio e melhorava. Então, quando a pessoa melhorava, parava de tomar o remédio. Aí a enfermidade voltava novamente. Na casa de trabalho espiritual também acontece isso. As pessoas nos procura, fazemos atendimento fraterno, marcamos o tratamento espiritual e começamos a fazer aquela terapia.
Então a pessoa vai seguindo corretamente. Ela melhora, ela desaparece, ela não volta mais. Quando ela volta, é porque está com um problema ainda pior do que aquele às vezes. Então é assim que acontece. É o problema humano, problema nosso. Por isso que o nosso irmão Paulo, ele diz assim, desperta tu que dorme do sono da indolência. Cristo, Jesus, vai te esclarecer o que você tem que fazer. Minha irmã, meu irmão, faça o bem. Não importa a quem, não importa o tamanho, não importa a quantidade, o importante é você fazer o bem. Procura fazer o melhor, por mais simples que seja. Mas não se preocupa no resultado. Se preocupa em fazer o tratamento da melhor maneira possível. Na palavra, procura, escolhe as palavras para ajudar. Não vai dar palavra de desânimo, né? Aí Vicente comenta, né? Fala assim, interessante, né, André Luiz? Desde lá da Câmara de Ressuscitação, no nosso lar, lá no campo da paz, aqui, a obsessão, a maldade, os espíritos trevosos são de maioria. A humanidade ainda precisa muito que se evoluir. Por isso, a necessidade de fazer o que nós, do grupo ecumênico do Caminho do Amor, nós fazemos. Pregar o Evangelho de Jesus. Porque só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo, pode dar paz para a humanidade. A igreja, a religião, presta atenção na história do mundo. Eles nunca conseguiram trazer paz e nem a união para o nosso planeta Terra. E eles não vão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não mudam. Eles continuam mesmo, fazendo os mesmos erros. Porque são egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. O Mestre Jesus já nos alertou, reino dividido não subsistirá. Enquanto nós não libertarmos desses três, dessa trindade do mal, não haverá paz. Portanto, meu irmão religioso, aceita Jesus realmente. Vamos pregar o Evangelho, vamos viver o ensinamento de Jesus, vamos esquecer o passado, vamos esquecer os dogmas religiosos, vamos obedecer, estudar o Evangelho, andar nos ensinamentos do Senhor Jesus. Lembra que Ele nos esclarece? Sem este ensinamento, vocês não irão a lugar nenhum. Você compreende? Por isso a necessidade de aceitar Jesus e o Evangelho naturalmente, como ele é, sem mudar nada. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Eu prego o Evangelho. Eu sou o administrador deste grupo. Convido a você a estar conosco. Estudar os nossos outros estudos que nós temos na nossa página. Se você quer comunicar conosco, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, hotmail.com. Faça um comentário aí, dá um like, faça pergunta. Conforme a sua pergunta, nós falaremos no próximo vídeo. Nós temos outros estudos também, que é Evangelho, a Semente de Luz. Nós falamos do Evangelho. É só nos procurar, aí que você encontra. Saudação, paz, luz e liberdade.